Boa noite, igreja. Saúde a todos. Com a paz do Senhor. Podemos bem começar aqui falando nesse momento da saúde. Vamos aprender sobre, mas hoje é um dia diferente. Deus, pela sua misericórdia, me honrou outro propósito. Quero passar por a mensagem. Nada melhor do que o próprio Deus para falar dele mesmo. Quem poderá descrever Deus? Nós homens não podemos descrever Deus, apenas Deus consegue se revelar um pouco. Irmãos, estava até recomendando com a tia Laide, Deus concede dons e talentos para cada. Eu não considero isso um dom, mas sim uma misericórdia, uma honra que é Deus aqui me usar neste púlpito para trazer a mensagem. Mas eu falei para ela que muitas vezes, talvez uma pregação que não vai surtir um efeito, o Espírito Santo talvez a pessoa vai ter um coração um pouco mais endurecido, mas o Espírito Santo, só que disse a ela que um almoço dela talvez possa abrir esse coração e trazer essas pessoas para Cristo. Então cada um tem jeito de ser usados por Deus. E hoje, irmãos, vamos tratar um assunto, vamos refletir sobre um assunto que, analisando aqui, ouvindo muitos dos pedidos dos irmãos, cada um de nós temos uns pedidos, muitos aqui mais no nosso íntimo, no nosso coração, às vezes não queremos esclarecer, os irmãos, mas todos nós temos ou alguma coisa a pedir, ou alguma coisa a agradecer a Deus. E hoje vamos falar um pouco do silêncio de Deus. O silêncio de Deus, por que há tanto sofrimento, por que passamos por dificuldades, e como é a reação de Deus a partir desse sofrimento humano, a partir da maldade que ocorre em todo o nosso mundo. Irmãos, antes de começarmos nossa mensagem, eu queria trazer aos irmãos, como os irmãos de oração, aliás, nada além de nós, assim, do Altíssimo. Então vamos pedir essa unção para Ele, para que possamos entender a mensagem de hoje. Feche seus olhos e vamos aqui fazer uma oração. Oremos. Santo Deus, glorioso e grandioso, Pai, muito obrigado por buscarmos aqui na Tua presença, num lugar melhor, na qual poderíamos estar aqui diante de Ti, dos Teus pés. Muito obrigado por ter nos trazido aqui em segurança, muito obrigado por cuidar de nós, cuidar de nossas famílias. Continue cuidando de cada filho teu, que aqui também não pôde estar presente, mas continue cuidando de cada um. Que o Senhor aqui nos use, Pai, que o Senhor nos unja, nos ilumine para entender aqui a mensagem na qual o Senhor quer nos trazer. Use-me aqui para ser apenas um porta-voz da santidade e da mensagem na qual o Senhor quer nos trazer. Em nome de Jesus, não somos nada, mas faça com que compreendamos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou pedir a princípio, antes de começarmos a falar do silêncio de Deus, uma análise para entendermos um pouco o que seria esse silêncio. O silêncio divino, o silêncio do Altíssimo. Vou pedir para que os irmãos imaginem um passarinho. Um passarinho, ele depois recolhe o ninho ali e começa então a surgir, a criar as suas peninhas, comer. A princípio, aquele passarinho ele não consegue voar, ele não é capaz de voar ainda. Ele ainda precisa comer, fortalecer a sua musculatura, criar as penas. E um fato muito importante é que os pais eles não aprendem com seus filhos. Eles não poderiam lhe falar, deixe com que eu ensine apenas passe para você por telepatia. O passarinho ele não consegue voar. Mas um fato muito interessante é que os pais, os filhotes, eles sempre vão incentivar, ou seja, eles sempre vão buscar comida voando, eles sempre vão voar, para que os filhotes, desde cedo, desde pequeno, possam ali ver, aprender ali como se voa, ter pelo menos uma base. E ao passar-se do tempo, aquele filhote ele vai comendo, ele vai se fortalecendo, também suas penas vão começar a ser ligadas ali, a desenvolver-se, e pouco a pouco, esse passarinho se fortalecer, ele vai conseguir então dar seus primeiros passos, agora em uma distância de um lugar para o outro, e logo ele consegue ali já voar com seus pais. Não é um momento mais marcante do que esse que os pais, esses filhotes, conseguem voar acima das copas das árvores com esses filhotes. Outro, trazendo um pouco mais para a nossa realidade como seres humanos, e até mais incisivo, são os filhos, nossos filhos ainda, não sou pai, mas quem é pai, mas nós também sabemos um pouco desse amor paterno dos nossos filhos. E desde que a criança nasce ali, começa a engatinhar e começa a andar,
os pais, eles não aprendem pelos seus filhos. Aliás, aprender é obter conhecimento, ter alguma técnica, habilidade por si, né, com a ajuda de Deus, claro, mas um indivíduo, não vários indivíduos. Então, esse bebê começa a engatinhar, começa a andar, e os seus pais, ali numa distância, num sofá para distante, começam a chamar seus filhos, fazer sinais, demonstrar-lhe como que são os primeiros passos. E essa criança, pouco a pouco, vendo esse incentivo, vendo esse pai chamá-lo, chamar pelo seu nome, ensinando um pouco ali, então começa a dar seus primeiros passos até conseguir andar até os braços dos seus pais. Irmãos, é um pouco disso, é exatamente isso que acontece muitas vezes de nós para com Deus. Muitas vezes nós não entendemos as situações, mas nós temos que entender que Deus é o nosso Pai, Ele sempre está nos incentivando, Ele sempre está de um sofá para uma estante, de maneira a entendermos, mas Ele sempre está próximo de nós, sempre Ele quer que nós vamos para os seus braços, independente da situação, pois nós não entendemos tudo. Deus é o único que é atemporal, Deus é o único que é onipotente, onipresente, onisciente, é o único que sabe de todas as coisas. Então nós muitas vezes não temos respostas para muitas das dúvidas, mas temos que confiar que Deus tenha elas e cuide de nós e fará o melhor para cada um de nós. Irmãos, os filhos, eles podem até não entender que o pai não está ajudando, não está auxiliando, mas só no seu lado, a cada momento, acompanhando o seu aprendizado, também esse se assemelha com Deus. E já peço aos irmãos para que abramos o texto bíblico na qual veremos hoje, em Lucas capítulo 8, os versículos 40 até 56, o texto muito conhecido, meus irmãos. Todos se encontraram? Vamos ler assim. Versículo 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de 12 anos que estava à morte. Verso 42. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem tinha podido curar, que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões se apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim sai o poder. Vindo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como imediatamente fora curado. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. 49. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em alta voz: menina, levante. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Irmãos, depois do término da leitura é retratado aqui como Deus tem tudo no seu devido controle. Jairo ali, sendo chefe da sinagoga,
ao perceber a multidão, ele pode até tentar falar: olha, eu sou o chefe da sinagoga de Cafarnaum, dê-me licença, com licença, preciso eu falar com o mestre, como tendo ali uma posição de mais importância do que a todos ali. E o mestre deixa bem claro, ao primeiramente dar atenção à multidão ali, à mulher com fluxo de sangue, do que a Jairo. Neste texto, podemos perceber até uma certa despreocupação de Cristo, né? Uma certa, ele falar: não, espera um pouco, deixa eu atender primeiro a mulher, deixa eu atender primeiro a multidão, uma certa desconsideração, digamos. Mas não é isso. Jairo pode ter pensado que Cristo estava fazendo pouco caso de sua dor. E adiante, uma mulher com fluxo de sangue, esse fluxo de sangue, está vendo? Pesquisando um pouco sobre também, vendo pregação sobre, seria, irmãos, provavelmente seria uma alteração no ciclo menstrual da mulher. Ou seja, esse ciclo seria alterado e faria com que a mulher sangrasse em outros períodos, além do que o ciclo menstrual, né, permite o que vai fazendo nesse processo. Ou seja, ela sangraria em outros momentos. E aqui na Bíblia, antes de alguns comentarem que a Bíblia seria machista, por considerarem impura, Deus, quando livrou os hebreus das mãos de Faraó, livrou os hebreus do Egito, eles eram escravos, ou seja, impuros. Então Cristo, de uma forma de proteger a mulher, falou: então, a mulher, quando menstruar, ela será impura, ela será considerada impura, como forma, ela ficaria aí com as outras mulheres como forma de proteção, para que não viesse a ocorrer alguma coisa de má com as mulheres. Ou seja, uma forma de Deus privar as mulheres de algo pior. Então, essa seria provavelmente o caso desse fluxo de sangue que não havia sido curado durante esses 12 anos nessa mulher. Em contrapartida, também temos a filha de Jairo. Como falamos aqui, talvez Jairo falasse: por que, Senhor? Por que o Senhor está curando essa mulher primeiro? Por que o Senhor está com essa mulher? Porque com a minha filha de 12 anos, minha única filha, Jairo provavelmente estava puxando de Jesus, falando: Jesus, vamos, eu preciso como o Senhor lá da minha casa. Mas Cristo sabia o momento, a hora que deveria ser feito. A mulher com fluxo de sangue, ela foi curada a partir do momento que tocou a ordem de Cristo. Eu até traria mais imagens, acabei não trazendo aos irmãos, peço perdão, mas os judeus, eles têm uma prática como sendo um povo de oração, considerados. Eles têm um manto onde temos cordinhas, como se fosse de barbante. E essas cordinhas, elas ficam para fora assim da roupa. E provavelmente Jesus, sendo um homem religioso, ele tinha essas cordinhas no seu manto. Então são cordinhas, e provavelmente a mulher, quando tocou nesta hora, tocou apenas essas cordinhas. Ou seja, como vemos um manto que não está apenas colado no corpo de Cristo, uma cordinha fora do manto, foi curada uma mulher que havia sofrido de 12 anos com esse fluxo de sangue, na qual médico nenhum na sociedade havia conseguido curar. Apenas o adendo para vermos a grandiosidade de Cristo. Jesus, após curar então essa mulher, diz: vá, filha, sua fé te salvou. Após a mulher ver que não podia ocultar-se, como é diferente, né? Tocar em Deus ali, ser diferente de tocar e exprimir a Deus, do que quando sai poder do Filho do Homem. Percebeu e falou: quem tocou em mim? Pedro, naquele sarcasmo: Senhor, temos uma multidão aqui, todos tocaram no Senhor. Mas Cristo ele adverte, ele fala: mas nesse momento de mim saiu o poder. E então a mulher vendo ali, era ela, falou: Senhor Jesus, foi eu quem o toquei. E meio com vergonha, Deus chega para ela e fala: parabéns, minha filha, sua fé te curou, te salvou. Vá. Então essa é a grandiosidade de Deus. Pulando depois alguns versículos, após terminar essa leitura, ele se levanta para Jairo, e ele continua com a multidão, mas logo chega um servo e fala: não, Senhor Jairo, sua filha já jaz, ela está agora morta. Não incomodes mais, mestre. Jesus deve ter olhado para ele e falado: eu sou Deus, se eu quiser eu posso curar neste momento, mas deixou ele continuar a história.
Já era meio desanimado, a partir do momento talvez que o servo chamou a Deus, ele estava puxando Jesus. Agora, Jesus aqui, na verdade, estava puxando Jairo para ir para a sua casa. Este caminho, Cristo acompanha Jairo, após este milagre, Cristo acompanha Jairo para a sua casa. Jesus chegando à casa, ele chama ali apenas alguns dos discípulos, e o pai e a mãe da menina pede para que todos ali saiam da casa, pois Cristo faria um milagre. E com o hebraico Talita Kumi, ou seja, menina, levante-se, Cristo opera um milagre. E nós podemos pensar, por que todo esse silêncio de Deus? Por que ele passar um período de horas, passar um período ali de momentos, se Cristo poderia ter curado a menina na praia, onde estava a menina também no caminho, a menina antes da mulher com fluxo de sangue? Cristo, aliás, é Deus, é Redentor, é o Altíssimo. Ele consegue fazer o que quiser, na hora que quiser. Por que talvez este silêncio? Por que talvez este tempo que Deus deu a esta menina? Por que talvez, e por que ele curou primeiro a mulher com fluxo de sangue? Esse silêncio, nós podemos pensar em várias formas. Primeiro, nesse justo caso na qual vamos falar aqui, Deus, ele pode fazer qualquer coisa a qualquer momento. Ou seja, ele poderia querer mostrar, ele mostrou a Jairo, mesmo como ele diz em Mateus, capítulo 26, se não me engano, mesmo que morra, descanse, quem crê em mim, certamente viverá. Jairo, eu cuido da sua filha, está tudo bem, ele está apenas descansando. Se eu quiser, eu vou até a sua casa, não preciso ir, mas sua filha será curada. Ou seja, Cristo queria mostrar também a Jairo que não importa se ele era chefe da sinagoga, ou se ele era uma mulher com fluxo de sangue, talvez ali denegida pela sociedade, considerada imunda, os dois são filhos dele, os dois mereciam a atenção do Cristo. Cristo mostra igualdade, Cristo mostra que ele é o Deus do bem, Cristo mostra que ele cuida de nós, mesmo sendo quem somos. Após então curar ali o Cristo, curar a menina poderia ir estar brincando até com Jesus. Cristo gostava das crianças, poderia estar brincando com Cristo. Outro fato que podemos perceber também nessa história após o milagre é a presença dos fariseus. Como Deus é perfeito, os fariseus ali poderiam estar observando, a Cristo fala, esse não é o Messias. Já ali os servos foram chamar a Jesus para que curassem a menina, e olha, Cristo não a curou, a menina morreu, a menina descansou. Que Cristo é esse? Será que este é o Messias? Várias condenações poderiam ser feitas a Jesus naquele momento por esses judeus maliciosos. Mas, ao Cristo curá-la, mesmo depois de se passar tempos que ela morreu, prova então aos fariseus, às pessoas ali, de que verdadeiramente ele é o Messias. Deus prova a sua identidade mais uma vez, com mais um milagre a esses fariseus. Jesus sabia esse poder. Ele não precisava ficar explicando para as pessoas ali de quem ele é, de quem o Redentor era. Os fariseus duvidavam. Os fariseus estavam a respeito apenas observando o que estava acontecendo. Se Cristo curaria. E para ter certeza de que ela havia descansado, Cristo permitiu com que a situação ocorresse da forma como ocorreu, trazendo a eles certeza quando viram a menina ressuscitada. Deus cuida de cada momento e situação. Deus sabe o tempo para cada acontecimento. O tempo está nas mãos do Criador. Para entendermos também isso, eu queria aqui o segundo texto base, né, meus irmãos, o capítulo 1 do livro de Jó. Não há personagem melhor talvez para falarmos do silêncio de Deus do que Jó. Lemos apenas os capítulos 21, os versículos, 21 e 22 do primeiro capítulo de Jó. E apenas antes de lermos, vamos relembrar o que aconteceu com a história de Jó. Jó era um homem puro, caráter puro, segundo os caminhos de Deus, segundo o Senhor. E Satanás, o tentador, ele creio que naquela época então haviam menos pessoas do que hoje. Nós temos aproximadamente 8 milhões de pessoas. Satanás ele tenta quem ele quiser, mas antigamente não tínhamos tantas pessoas assim.
Então você receber a tentação do próprio Satanás para acabar com toda a sua família, com toda a sua vida, devia ser algo realmente horroroso de se viver. Satanás então ele fala para o próprio Deus: Deus, será que esse homem ele é fiel mesmo? O Senhor dá tantas coisas a ele, tantas bênçãos, cavalos, bois, bodes, camelos, filhos, filhas, sua mulher, amigos. Será que se fosse tirar todas essas bênçãos de Jó, ele continuaria sendo fiel a ti? Satanás, com aquelas mãozinhas já de universidade. E Deus então decide, com a certeza no seu servo, ele fala: então, vamos ver, tente então a Jó. Então Satanás começa tirando ali de Jó sua família, seus filhos, começa dando doenças a Jó, começa a fazer a sua própria esposa, a sua auxiliadora ali, a duvidar do poder de Deus, falar: quem é esse Deus a qual você tanto segue? Olha, nós estamos, filhos e filhas agora mortos, casas exploradas, bênçãos tiradas. E Jó, ele, em todos os seus capítulos, ele baseia-se basicamente nesses versículos 21 e 22 do primeiro capítulo de Jó. Ele diz assim: e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ou seja, Deus dava bênção para Jó, pelo certo que ele é, mas Deus pode dar bênção que ele quiser. Deus dava essas bênçãos a Jó, e não era por isso que ele era fiel a Cristo. Não era por isso, mesmo com essas bênçãos, mesmo com filhos, filhas, dinheiro, riquezas, isso não era o centro para Jó, mas sim o Deus na qual ele cria, na qual ele acreditava. E aqui Jó fala: Jó ele joga na verdade toda a maldição para si. Ele reconhece que ele é pecador, ele reconhece que ele é mau. Ele fala: nu saí do ventre de minha mãe. Ele fala assim: eu não falo nada, eu não sou nada, mas Deus é. Mesmo Deus tirando ou concedendo bênçãos, Deus sempre será meu Deus, Deus sempre será o Altíssimo, na qual eu creio. Irmãos, temos nós tido esta real certeza, esta mesma certeza do silêncio de Deus em nossas vidas? Temos nós confiado que esse silêncio é ensurdecedor? Um silêncio ensurdecedor, um paradoxo. Por que o silêncio seria ensurdecedor? Porque nesse silêncio de Deus é no momento na qual Cristo mais grita: deixe com que eu fique no controle, não faça nada, confie em mim em tudo que você tem, em todas as suas riquezas, ou se você não tem riquezas, todo o seu trabalho, tudo o que você é, confie em mim. Este é o silêncio ensurdecedor de Cristo. Este é o silêncio no qual Cristo grita: eu devo ser o centro da sua vida. Esse silêncio ensurdecedor é o que nós temos que confiar, é o que nós temos que ter a certeza a cada dia. Mesmo quando não há esperanças, temos que confiar nele, que é a esperança. Mesmo quando não há vida, temos que confiar nele, que é a vida, nele que é a vida. Mesmo quando não há justiça, temos confiado na justiça que é Cristo. Mesmo não entendendo as respostas de Deus, e assim traduzimos-as como sendo silêncio divino, ou descaso, talvez, do Altíssimo, temos confiado que não é isso, mas sim Deus gritando para nós: filho, me coloque na sua vida como centro. Muitas vezes não entendemos os planos e quereres do Altíssimo, mas temos que confiar neles. Como é dito no Sermão do Monte, e esse é um dos últimos versículos que queria abrir com os irmãos, para relatar essas bem-aventuranças do Sermão do Monte, no capítulo 5 de Lucas, versículos 13 a 12. Exato, não é Lucas? Peço perdão para irmãos. Onde o senhor está, Julinho? Mateus 5. Então vamos abrir Mateus 5. Nós leremos essas bem-aventuranças, essas promessas na qual Deus escreve aqueles que creem no seu silêncio.
assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentirem, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas, aos cristãos, aos crentes que viveram antes de vós. Amém. Este é um pouco daqueles que creram no silêncio de Deus, assim como aqui diz que os profetas que creram no silêncio de Deus, que creram no galardão, mesmo passando por qualquer dificuldade, Cristo promete também esse mesmo galardão a nós que passamos por muitos desses silêncios hoje em nossos dias. Irmãos, nós temos que entender em nossa vida. Lembro alguns fins de semana atrás, no começo do ano, começamos aos momentos da saúde. Um dos primeiros temas a qual falamos foi sobre em tudo dai graças, que encontramos na Bíblia. E lembro aos irmãos que estávamos comentando aqui que em tudo dai graças não é ser aquele cristão insensível. Você perdeu alguém, oh, glória a Deus. Você bateu o carro, glória a Deus. Uma pessoa doente, enferma, no leito, que Deus seja louvado. Isso não é ser grato a Deus, mas ser grato a Deus é, mesmo sabendo que todas essas maldades acontecem, Deus pode trazer a cura, Deus pode trazer um carro novo, ou Ele pode fazer com que o irmão te dê uma carona, Deus pode dar emprego, Deus pode subir o seu cargo ou não. Esse não é a mensagem central, mas crer que, mesmo que tudo dê errado, Deus está no controle de tudo. E mesmo que estejamos até no nosso leito, até no nosso onde nós vamos jazir, onde nós vamos morrer, mesmo onde não há mais esperanças para a vida carnal nesta terra, onde não há esperanças para a vida nessa terra, Deus nos dá ainda a esperança final, que encontramos em João, em Mateus. Mesmo aquele que morre, mas crê em mim, este viverá. Mesmo este que morreu, mas crê em mim, ele terá a oportunidade da salvação, da vida eterna. Irmãos, temos entendido que o silêncio ensurdecedor divino nos faz voltar todas as nossas atenções, desejos, quereres, forças, objetivos, metas e sonhos para o Santíssimo. Será que temos interpretado este silêncio, este talvez vão que encontramos em nossa vida, como um chamado de Deus para tornar primeiro em nossa vida espiritual, em nossa vida mental, física, em nossa vida por completo? Este tem que ser o nosso desejo, de que nesse silêncio Deus possa ser o centro de nossas atenções, de nossos desejos, que nós possamos trabalhar, que nós possamos acordar, que nós possamos falar dele para as outras pessoas, crendo que não é um silêncio, mas sim a certeza de que Ele se importa conosco, de que Ele cuida de nós, e que por isso Ele está no controle de tudo, e glória a Deus por isso. Irmãos, se este é o seu desejo também de ouvir o silêncio de Deus, saber de que este precisa de minha e da sua confiança para que todas as suas bênçãos, para que tudo o que Ele quer ser cumprir em nós. Mesmo que você perca as esperanças neste mundo, creia que Deus está no controle. E mais do que isso, nos recompensará por um mesmo silêncio, por este silêncio na qual cremos nele, na qual, mesmo nesse silêncio, ouvimos os sussurros de Deus, chamando para a confiança. Temos confiado nele e abertos para segui-lo e seguir o seu querer, mesmo não entendendo. Saiba que para esses que não entenderam, mas mesmo assim creram, como diz a palavra de Deus, aqueles que não viram, mas também creram, que tiveram fé, a estes será dada galardão. Será dada o galardão do silêncio, o galardão do Altíssimo. Cantemos
final, Deus cuidará de ti. Sabe que Deus